Hoje nós damos continuidade à nossa série Reconstruir para Viver. Reconstruir para Viver. E hoje nós iremos falar a respeito de um aspecto ignorado das empreitadas de reconstrução. Você já fez uma reforma na sua casa? Quantos aqui já fizeram alguma obra, reforma, ou na loja? Sempre dá problema com pedreiro, não dá? Sim ou não? 100% das vezes. Quem já teve problema com pedreiro aqui? 100% das vezes você vai ter um problema com pedreiro, porque em toda construção, em toda empreitada, em toda obra, você vai ter oposição e você vai ter batalhas. Então nós iremos falar a respeito disso. Nós iremos falar hoje sobre as armas da nossa milícia. Cristãos batalham, cristãos lutam, cristãos brigam. Crentes em Jesus têm guerras terríveis que precisam enfrentar, de todas as naturezas possíveis. Mas existe uma guerra muito peculiar que diz respeito à construção do reino de Deus, que é uma guerra espiritual. O apóstolo Paulo, debaixo da inspiração do Espírito Santo, São Paulo vai nos dizer que nós precisamos lutar com as armas corretas, e ele vai usar a expressão as armas de nossa milícia. Hoje nós não iremos falar especificamente desta passagem, mas nós iremos falar sobre o conceito da guerra espiritual cristã. Nós partimos da premissa que estamos em guerra. Nós partimos da premissa que quando construímos, lidaremos com um pedreiro espiritual que vai bagunçar a nossa obra, ou alguém que se opõe àquela construção, ou alguém que fala mal da nossa construção. E nós precisamos aprender a lutar com as armas de nossa milícia. A frase com a qual começo hoje é a seguinte: a luta não é para sobreviver, mas para avançar. Nenhum de vocês deixou de construir uma obra porque teve um problema com o pedreiro. Sim ou não? Todos vocês foram lá e concluíram essa obra. Logo, a obra espiritual, a construção do reino de Deus, a construção de famílias edificadas na rocha, a construção de casamentos edificados na rocha, a construção de uma criação de filhos sólida, a criação de uma comunidade cristã como a nossa, ela não é apenas para sobreviver, mas com as armaduras que Deus nos dá, nós avançamos e resistimos, porque a vitória é certa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós iremos ler, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6, nós estamos falando de Neemias, mas nós não iremos ler Neemias hoje, nós iremos ler Efésios, pois fala de forma singular em como cristãos devem lutar e brigar as suas guerras e brigar as suas brigas. Então nós iremos ler Efésios capítulo 6, do verso 10 até o verso 18. Efésios capítulo 10, do verso 10, Efésios capítulo 6, do verso 10 até o verso 18. Diz assim a palavra do Senhor, Efésios 6, de 10 a 18. Paulo está encerrando a sua epístola aos Efésios, e ele vai dizer uma palavra final. E ele diz assim: uma palavra final: sejam fortes no Senhor e em seu poder. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas regiões celestiais, nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Lembrem-se da história de Neemias. Neemias estava enfrentando uma obra e ao mesmo tempo enfrentava oposição. Havia uma coligação de inimigos que se juntaram para bater na obra de Neemias. Este era o dia mau do profeta. Mas nós também estamos edificando casas, famílias, G6, comunidades como essa, filhos criados na admoestação do Senhor, e isso também é uma construção, e alguns inimigos se levantarão e se coligarão para nos atacar. Logo, nós estamos bem situados nesse contexto. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, diz o apóstolo São Paulo,
para que possam resistir ao inimigo, seja lá qual for o inimigo que está diante de você no tempo do mal. Então, depois da batalha, e essa batalha vai passar, louvado seja o nome do Senhor, vocês continuarão de pé e firmes. Essa é a promessa do Senhor. Então diga para a pessoa que está do seu lado: vai passar. Amém? Vai passar. E assim mantenha a sua posição. E aí ele vai dizer quais são as nossas armas: o cinto da verdade, a couraça da justiça, os calçados e as sandálias da paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Orem, versículo 18, no Espírito, em todos os momentos e ocasiões. Qual foi a última vez que você tomou uma decisão depois de orar? Qual foi a última vez que você tomou uma decisão que afetaria toda a sua vida e o seu entorno depois de um período de jejum e oração? Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Queridos, nós vivemos em um mundo quebrado, de muros quebrados, e a vergonha e aqui eu estou falando agora de Neemias. Nós já temos pregado e aprendido sobre Neemias. Neemias tinha a sua cidade destruída, as suas portas da cidade destruídas e o seu muro destruído. Ou seja, era uma cidade que não tinha porta, logo não tinha identidade, e era uma cidade que não tinha muros, logo não tinha proteção. Era uma cidade sem identidade e sem proteção. Era uma cidade vulnerável, e era uma vergonha uma cidade no tempo antigo não ter porta e nem muro. Logo, era uma cidade, era uma situação que expunha o profeta Neemias à zombaria e ao escárnio. E assim como Neemias, nós olhamos para as ruínas e o peso dos inimigos que está sobre nós em muitas situações da nossa vida. Mas o apóstolo Paulo nos revela que por trás dessas oposições existem, na verdade, inimigos invisíveis, que a Bíblia chama de principados e potestades. Ora, esses dois termos são termos gregos que significam simplesmente poderes. O principado não necessariamente é uma coisa ruim, ele é simplesmente uma designação, uma palavra que significa um poder, um príncipe. E uma potestade é uma autoridade constituída. Logo, são poderes, príncipes e autoridades constituídas das trevas no mundo espiritual. Esses são os nossos inimigos. Nós lutamos contra principados, ou seja, príncipes e autoridades, e potestades, autoridades constituídas. E nós lutamos contra esse tipo de oposição. Nós não lutamos contra pessoas. Então está na hora de você parar de gastar saliva com aquele indivíduo ou com aquela indivídua e você começar a curvar os seus joelhos e pedir a Deus por ele. Amém? Então nós iremos por dois caminhos hoje. Primeiro, reconhecer o adversário e vestir a armadura. Agora nós já acabamos de reconhecer o adversário, né? Reconheça o seu adversário e vista-se da sua armadura. Nós iremos falar mais especificamente sobre a armadura. E depois nós iremos avançar de joelhos. Lembrem-se do versículo 18. Orem o tempo todo. Orem em espírito o tempo todo. E nós iremos vencer essa batalha lutando com as armas corretas, porque a verdadeira batalha é a oração, junto com essas outras armaduras. Em primeiro lugar, então, nós iremos ver o problema, o adversário e a armadura. Efésios 11:12 diz: vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo, pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível. Na Almeida Revista Atualizada, principados e potestades, contra grandes poderes neste mundo de trevas e espíritos malignos nas regiões celestiais. Quando Neemias, então, agora falando de Neemias, é como se Paulo no Novo Testamento estivesse explicando a situação de Neemias no Antigo Testamento. Quando Neemias então dá o chamado para o povo de Israel: vamos reconstruir o nosso muro, porque se o muro está desconstruído, nós estamos vulneráveis, e isso é uma vergonha para o nosso povo, então vamos edificar.
E quando ele diz que é para o povo edificar, imediatamente surge a oposição. Sanbalate e Tobias e os que estavam com eles se juntam para conspirar contra a obra. E eles dizem em Neemias 4:11: não saberão nem verão até que entremos no meio deles e os matemos. Esta é a oposição. Historicamente, quando Sanbalate e Tobias se uniram, eles estavam representando uma coalizão local que temia a reconstrução de Jerusalém. Então eles se juntaram para se opor àquela obra. Em outras palavras, havia uma oposição armada, construída em segredo. E quando nós iremos agora para Paulo, nós veremos que em segredo também essas oposições espirituais se arregimentam contra nós. Afinal de contas, são espíritos e nós não podemos vê-los. Então, assim como essa oposição se organizou em segredo contra a obra de Neemias, hoje em dia eu e você lutamos também contra oposições que se arregimentam em segredo. Então nós já estamos vendo aqui os paralelos. Ou você sabe todos os inimigos que você tem. Tem gente que não gosta de você que você nem sabe. Tem gente que planeja derrubar as edificações que você tem construído e você nem sabe. E dos teus inimigos que às vezes se odeiam, mas eles odeiam mais você e se juntam para te derrubar. Isso acontece. Saiba que por trás de tudo isso existe uma oposição armada de potestades e principados. E Paulo interpreta essas realidades ao dizer que nós não lutamos contra homens, mas contra autoridades invisíveis que se levantam contra toda a construção que proclama o reinado de Cristo. Logo, todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Toda vez que você se levanta para fazer algo em prol do reino de Deus, para a glória de Deus, a edificação do reino e o bem do seu próximo, você vai enfrentar oposição. Você sabe que eu estou falando a verdade, né? Agora perceba, sempre que o povo levanta os muros, o inferno levanta resistências. Em outras palavras, a lógica é simples. Quando o povo tem disposição para construir, o diabo tem disposição para destruir. Quando nós construímos os muros do reino através da nossa adoração comunitária e empreendimentos, tudo isso afronta os poderes caídos. Eu vou repetir essa frase. Quando nós construímos os muros do reino de Deus através da nossa adoração e dos nossos empreendimentos, preste atenção nessas duas palavras, adoração e empreendimentos, isso afronta os poderes caídos. O que eu quero dizer quando eu digo adoração? Você está aqui com a sua família no dia do Senhor para adorar. Saiba que essa é uma das coisas mais importantes que você pode fazer na sua vida. Apareça todo domingo com a sua família para adorar. Essa é uma das melhores coisas que você pode fazer pela sua família e pela sua vida e pela cidade. Então toda vez que o povo de Deus se reúne em nome do Senhor Jesus Cristo para bendizer o nome de Deus, resistir com canções de guerra, resistir com canções de adoração, saiba que isso vai atrair a oposição dos poderes caídos. E saiba também que toda vez que você tiver um empreendimento que leva a bandeira do reino de Deus, isso vai afrontar também os poderes caídos. Pastor, mas eu não tenho empreendimento. O que o senhor quer dizer quando o senhor fala empreendimento? Empreendimento não quer dizer que você tem uma empresa. Empreendimento não quer dizer que você tenha, qualquer coisa nesse sentido que nós comumente falamos aqui de empreendimento. O empreendimento, meus irmãos, é qualquer ação distintamente cristã. Quando você edifica uma casa, quando você se casa com alguém, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome da Trindade, quando você congrega em uma igreja, quando você participa dos sacramentos, em nome da Trindade, você está afrontando os poderes caídos. Quando você tem uma loja que é distintamente cristã, quando você tem um negócio ou empreendimento de fato, genuinamente cristão. Lembrando que Deus não é seu sócio, Ele é o seu dono. Agora, Paulo ordena então que nós devemos nos comportar de uma determinada maneira quando nós enfrentamos a oposição. E ele diz: vistam toda a armadura de Deus. Não se trata de um misticismo individualista, mas de uma vocação coletiva. Pastor, qual é essa armadura que nós devemos nos vestir? Ora, a verdade é o cinto que estrutura as sociedades.
A justiça é a couraça que protege as instituições. Logo, nós devemos buscar a verdade e a justiça. A paz são os calçados que firmam comunidades. Afinal de contas, você não pode viver em uma família que não tem paz. Você não pode viver numa igreja que não tem paz. Você não pode viver em um bairro, em uma rua que não tem paz. Ou você resolve o problema ali, ou você se muda para outro lugar. Então nós devemos nos vestir das armaduras de Deus, para que nós possamos então construir esse reino. E sem essas armaduras, sem essas armas, nós não conseguimos construir nada em nome de Deus. Nós não construímos levar nenhum projeto para frente, e nós ficamos estagnados. Agora aplique isso para a sua vida, e aqui eu vou dizer rapidamente. A verdade é o cinto, a justiça é a couraça, a paz é a bota, a fé é o escudo, e a salvação é o capacete, e a palavra é a espada. Aplique isso agora para a sua vida. Aplique isso agora para os seus relacionamentos. Você quer viver em um casamento que tem mentiras, sim ou não? Você quer viver em uma sociedade que não tem justiça? Você quer que o seu negócio não tenha paz? Você quer fazer qualquer coisa com a certeza de que você vai ser derrotado? Não, então você precisa de fé. Logo, você pode aplicar essas armas espirituais para todas as áreas da sua vida. Isso significa que você só vai conseguir ter paz, verdade, justiça e fé e a salvação em todos os relacionamentos e em todas as empreitadas que você fizer, se você vestir essas armaduras. Sabe por que muitos casamentos desmoronam? Sabe por que muitas famílias se esfacelam? Porque não existe o empunhar dessas armas. E os casamentos, eles não se constroem sobre a verdade, e sim sobre mentiras. E os relacionamentos não se constroem sobre justiça, e sim sobre injustiça. E as relações sociais não se constroem sobre paz, mas sim sobre guerra e divisão. E você não faz nada com convicção porque você não crê em nada e você não tem fé. Logo, não há o escudo da fé. Assim, não existe esperança porque não há salvação, o capacete da salvação. E assim, você se torna uma presa fácil contra as mentiras da cultura, as mentiras da sociedade e as mentiras dos seus inimigos. Sabe por quê? Porque você não tem a espada da palavra para se defender. Por isso Paulo diz: vistam toda a armadura de Deus. Queridos, não façam nada sem vestir essas armaduras. Não façam nada de mentira. Mas cinjam-se com o cinto da verdade, louvado seja o nome do Senhor. Não façam nada de forma injusta, mas vistam-se da couraça da justiça. Não façam nada com guerra, mas coloquem as sandálias da paz. Não façam nada sem fé, mas vistam-se com o escudo da fé que dá ousadia. E não façam nada que vai perecer, mas coloquem o capacete da salvação. E quando vocês precisarem se mover contra os inimigos, empunhem a palavra do Senhor. Perceba, Abraham Kuyper vai dizer o seguinte, presta atenção nessa frase: não há um único centímetro quadrado de toda a existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame é meu. Se Cristo é um rei que conquista, então a armadura que Ele nos dá não nos equipa apenas para resistir, mas ela nos equipa para edificar e conquistar. Vou repetir: se Cristo é um rei, amém? Cristo é rei, sim ou não? E Ele diz: toda autoridade me foi dada só no céu ou sobre o céu e a terra? Se Cristo é Senhor, obedeça ao que Cristo diz. E se Ele é um rei, Ele conquista, porque Ele é um rei conquistador, e toda autoridade foi dada a Ele no céu e na terra. Logo, Ele nos dá armas e nós lutamos em nome dEle. E se nós lutamos em nome dEle, nós não iremos parar, mas nós iremos edificar e conquistar. Essa que é a lógica. Essa que é a lógica do reino de Deus. Nós não estamos em um canto sendo acuados. Nós não estamos num canto sendo ameaçados o tempo todo. E você não deve viver assim. Você deve viver de tal forma que você mostre com o seu comportamento e com a sua vida que você serve a um rei que é conquistador, e ele te deu armas que você vai usar para avançar o seu reino. Vestir-se da verdade, por exemplo, significa construir, e aqui eu vou dar um exemplo bem básico.
eu acabei de falar que em 2026 nós queremos começar um projeto de educação aqui na nossa comunidade. Agora, como é que nós iremos ensinar o que iremos ensinar? Partindo do pressuposto de que nós iremos nos vestir da verdade. Nós iremos ensinar, digamos que a gente vai ensinar música, e é isso que nós queremos fazer nesse primeiro passo. Nós iremos ensinar música a partir de uma... Nós não iremos ensinar, por exemplo, tambor de crioula. Nós não iremos ensinar, por exemplo, esses outros ritmos que não trazem glória para o nome de Deus. Nós iremos ensinar música a partir de uma perspectiva de que Cristo é Senhor sobre tudo, porque essa é a verdade, e é isso que você deve fazer. Isso aqui é só um exemplo. Você usar a couraça da justiça significa você criar uma comunidade onde exista confiança. Por que aqui no Maranhão e no Brasil como um todo, todo mundo quer levar, todo mundo quer tirar vantagem de todo mundo? Você já parou para pensar nisso? Nós vivemos em uma sociedade de baixíssima confiança. Por quê? Porque não há justiça. Então, se não há justiça, todo mundo quer tirar proveito de todo mundo. Logo, isso é um resultado da falta das armas do Espírito. Nós precisamos permear nossa comunidade das armas do Espírito. Nós precisamos entender que tudo o que nós fazemos e tudo o que nós somos deve ser permeado pelo entendimento de que Cristo é Senhor, e que todas as áreas da nossa vida devem ser guiados por este princípio. Crie uma escola cristã, ensine o seu filho a partir da palavra de Deus. Não ensine o seu filho a partir de ideologias seculares, mas ensine o seu filho a partir da palavra de Deus. Construa o seu casamento sobre a verdade. Não minta para sua esposa, não minta para o seu cônjuge. Seja transparente, dê a porcaria do celular para ela ver, e vice-versa. Lorena me contou uma história que eu fiquei devastado. Recentemente, uma conhecida nossa, que a gente até pode chamar de amiga, divorciou. E aí Lorena, quando estava me contando, ela falou assim: adivinha só como é que começou esse divórcio? E aí, irmãos, eu falo tanta coisa para vocês que eu nem lembro o que eu digo. Mas ela falou: tu lembra quando tu diz que... Ela me contou uma coisa que... É engraçado que eu falo as coisas para Lorena e ela usa contra mim, né? Não contra mim, tipo contra mim, mas ela usa isso para me explicar aquilo que eu mesmo ensinei para ela. Aí ela falou assim: amor, tu lembra quando tu diz que não tem um divórcio nos últimos 10 anos que não começou no celular? Lembro. Pois é, mais um divórcio de uma pessoa que a gente conhece, que começou no celular e foi levado às últimas consequências, e não houve arrependimento, e aconteceu uma situação terrível na igreja. Por quê? Porque os casamentos muitas vezes não estão construídos sobre a verdade. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando aqui? Dá para entender? Deu para entender? Está dando para entender? Então, vista-se da verdade, use a couraça da justiça, calce o evangelho da paz, porque assim nós conseguimos construir os muros destruídos desse lugar em que vivemos. Queridos, São Luís precisa de Jesus. São Luís precisa da graça de Deus. Os nossos relacionamentos precisam da graça de Deus. Os nossos relacionamentos interpessoais, os nossos filhos, os nossos cônjuges. Então vamos vestir essas armaduras e lutar contra esses inimigos que querem destruir a nossa família, querem destruir a nossa comunidade, querem destruir os nossos empreendimentos. Não permita. Vista-se com essas armaduras e lute contra. Pastor, na prática, o que isso significa? Ora, a armadura, irmãos, é uma estratégia para avançar e não uma estrutura de defesa somente. Jesus é um rei que conquista, logo, se nós o representamos, devemos conquistar também. Vou dar aqui alguns exemplos rapidamente. O cinto da verdade. Precisamos discipular mentes. Precisamos que a verdade não seja apenas para o culto. Precisamos que a verdade seja para a escola. E qual é a verdade? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Precisamos da palavra de Deus de volta nas escolas. Precisamos de escolas cristãs. Eu quero fazer uma escola para o meu filho estudar. É isso. Eu falei para vocês que eu fui até minha quinta série, da primeira à quinta série. E na verdade depois eu fui pensar que quando eu morava em Belém, eu estudava numa escola presbiteriana. É por isso que eu sou meio presbiteriano, que era o Centro de Estudos John Knox. E eu nem sabia o que de acha era um John Knox. Onde é que compra um? Mas o John Knox foi um dos
reformadores, escocês. E desde a minha tenra infância, os meus pais tiveram esse entendimento de me matricular em uma escola cristã. E aqui, quando eu cheguei em São Luís, já estava vindo de uma escola presbiteriana e fui matriculado aqui no seminário. E estudei da primeira à quinta série. Não era a escola mais rica, não era a escola mais bem estruturada, tinha um espaço legal, mas tinha o principal, uma visão de mundo cristã. E eu não fui ensinado lá no seminário que eu sou um descendente do macaco. Faz sentido? Sabe por quê? Porque isso é mentira. E nós estamos falando aqui da verdade, do cinturão da verdade. Logo, nós precisamos não somente discipular as mentes, mas nós precisamos discipular não somente na igreja, mas nós precisamos da verdade nas escolas, nas universidades e na cultura. Além disso, couraça da justiça. Cada profissão deve ser exercida com integridade. Não troque a bênção de Deus por uma corrupção no trabalho em favor de alguns trocados a mais. A justiça não é só moral pessoal, mas contratos corretos. A justiça na sociedade é governos corretos, empresas fiéis, patrões tratando com dignidade os seus funcionários, funcionários não tirando vantagem dos patrões. Isso é uma sociedade baseada na justiça. Além disso, sandálias da paz. Queridos, paz não é ausência de guerra, mas ordem produtiva. O que nós queremos fazer? Nós queremos produzir coisas que tragam a paz. Nós não queremos ensinar os meninos a fumar, nós não queremos ensinar as meninas a serem objetos sexuais e nem homens para serem irresponsáveis. Nós queremos uma ordem produtiva. Homens responsáveis, mulheres responsáveis, homens cristãos e guiados por uma ética da verdade cristã, mulheres cristãs guiadas por uma ética da verdade cristã, e assim você constrói a sociedade em um lugar tomado pela paz do Evangelho. O escudo da fé, pastor, o que isso significa? Ora, através de fés ousadas. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e a Bíblia também diz que a fé sem obras é morta. Logo, se você crê que Jesus reina, você vai empreender. Se você crê que Jesus reina e você tem fé nisso, você vai educar. Se você crê que Jesus reina e você crê nisso, você vai plantar. Você vai escrever um livro, você vai fazer projetos culturais, você vai abrir uma escola, você vai ensinar música, você vai gravar uma música e colocar na internet, você vai gravar um vídeo deixando a sua opinião a partir da palavra de Deus, você vai fazer filhos e muitos filhos. Você vai casar e deixar uma descendência. Essa que é a perspectiva. Porque Jesus reina e nós devemos permear a sociedade com essa ideia. Saiu uma pesquisa recente dizendo que existe uma ressurgência de casais conservadores em círculos reformados, de teologia reformada. Por quê? Porque eles entenderam como é que você toma uma sociedade. Você faz muitos filhos. E você educa esses filhos no caminho, né, de uma estação do Senhor. Eles entenderam que filhos não é custo e nem conta. Filhos são herança do Senhor e uma flecha que você lança para alcançar mais longe do que você jamais foi. É assim que você deve pensar. Nessa igreja, por exemplo, não existe espaço para quem pensa diferente, no sentido de que não há espaço para quem pensa contrário ao que a palavra de Deus diz. Porque a palavra de Deus é a verdade, e seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Pastor, o capacete da salvação significa que quando você tem a segurança que Cristo é o seu Salvador, você vai enfrentar o mundo sem reclamar. Porque você tem a certeza da vitória, e a certeza da vitória não paralisa, ela avança. E a espada da palavra significa que a Bíblia não é simplesmente uma norma para você na sua individualidade, mas a Bíblia é norma pública. Deixa eu fazer uma pergunta para você, pai, mãe. Quem é que manda na sua casa? É Jesus ou é o Lula? Quem? Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta para você, pai e mãe. Na sua casa, menino pode ser menina? Menina pode ser menino? Por quê? Porque Deus criou macho e fêmea, a sua imagem, macho e fêmea Ele criou. Ou seja, a Bíblia não é simplesmente para a igreja. Ou Jesus é rei da política, ou Jesus tem autoridade no céu e na terra, ou Ele não tem. Se Cristo é Senhor, obedeça o que Cristo diz. Se Ele não é Senhor, boa sorte com o Lula. Amém? Boa sorte.
Esse é o ponto 1. O ponto 2, rapidamente. O ponto 2 significa que nós já identificamos o problema. O problema é que nós temos inimigos invisíveis, principados e potestades. Nós já aprendemos também quais são as nossas armas: capacete da salvação, espada da palavra, escudo da fé, sandálias da paz, cinto da verdade e couraça da justiça. E nós já vimos brevemente como isso afeta a nossa vida. Agora nós iremos ver sobre a principal das armas, que Paulo acha tão importante que ele coloca numa categoria à parte, que é a oração. A oração como batalha. A oração como batalha. Nós unimos as mãos para orar e avançamos o reino de Deus. Leia o versículo 18 junto comigo. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Depois de listar as armaduras, Paulo não encerra a sua exortação como um soldado parado e ferido. Essa batalha está muito difícil e eu não vou conseguir. Paulo não fala isso. Paulo apresenta para nós o verbo central da sua narrativa, quando ele diz: orem no Espírito. O tempo verbal é o particípio presente, que significa uma ação contínua. Você não vai orar no passado, ou você não orou no passado e nem vai orar no futuro. Você vai fazer, orem. Historicamente, os efésios viviam em meio a templos pagãos de feitiçaria e culto a César e a Diana, que era a deusa dos efésios. Paulo então não oferece uma técnica de sobrevivência. Ai meu Deus, os pagãos aqui dessa cidade são muitas pessoas idólatras, são muitos inimigos de Cristo. Meu Deus, olha como eu sou coitado. Para com isso. Paulo não oferece uma tática de sobrevivência. Ele oferece um modo de ataque. Queridos, a oração intercessória é uma arma mais poderosa do que qualquer outra arma humana produzida. Você tem a rainha da Escócia, na época da Guerra Civil, no século XVI, e ela disse uma coisa muito interessante: eu temo mais a oração, na verdade a rainha da Inglaterra, eu temo mais a oração de John Knox do que todos os exércitos da Escócia. Eu temo mais a oração de John Knox do que todo... John Knox é o presbiteriano cujo nome era o nome da escola que eu estudava quando eu era criança. E ele dizia... A rainha da Inglaterra dizia: eu tenho mais medo da oração de John Knox do que todos os exércitos da Inglaterra. E é sobre isso que se trata a oração como a principal arma de ofensiva contra os impérios das trevas. Neemias entendeu isso quando ele diz em Neemias 4:9: porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos guardas contra eles dia e de noite. Perceba, antes de Neemias colocar guarda física com arma na mão, antes dele contratar um vigia, ele e ele disse: nós oramos ao nosso Deus e pusemos guardas contra eles. Ou seja, primeiro eu oro, depois eu contrato o vigia. A ideia é que antes de qualquer empreitada, você deve colocar essa empreitada diante de Deus em oração. O segredo não era só o muro, o segredo não era só a estrutura, o segredo não era só os funcionários, não era só os vigias que ele tinha contratado e os guerreiros que estavam a postos. O segredo era a oração e a vigilância. Paulo vai concordar com Neemias e ele vai dizer: isso aqui é a sabedoria de Deus para a tua vida. A armadura nos posiciona, mas a oração é que nos projeta. Amém? A armadura nos posiciona. Afinal de contas, ninguém vai para o fronte de batalha sem estar devidamente guarnecido. Você vai e você se veste com a sua indumentária de guerra, com o capacete da salvação, a sandália da paz, a espada do Espírito, que é a palavra. Você veste tudo isso e se posiciona, mas é a oração que te projeta. Joel Bick vai dizer o seguinte: a oração é o respirar da fé, logo quem não ora não vive. A oração, diz Joel Bick, é o respirar da fé, sem o qual o corpo de Cristo sufoca. É por isso que nós damos tanta importância, e essa é uma das únicas programações, junto com a adoração de domingo, que jamais saiu da nossa grade, que é o Beré Intercessão. E quinta-feira, quem esteve no Beré Intercessão, levanta a mão e diz glória a Deus. E foi uma grande bênção. Foi uma grande bênção. Nós oramos, nós compartilhamos, nós abrimos o coração na presença dos nossos irmãos e na presença de Deus. E nós pedimos: Deus, nós precisamos de Ti. Deus, nós precisamos da Tua mão, nós precisamos do Teu poder. Agora eu vou dar outro exemplo. Em Êxodo capítulo 17, enquanto Josué lutava no vale,
A vitória não dependia da espada do povo. Logo, não era mais importante as armas de guerra. Isso não era a coisa mais importante. Sabe o que era mais importante? Enquanto o povo lutava no vale, Moisés estava com a mão erguida lá no monte, intercedendo pelo povo. Em outras palavras, vamos ler aqui o versículo 11 de Êxodo 17. E acontecia que, quando Moisés levantou a mão, Israel prevalecia. Em outras palavras, o domínio de Israel no vale fluía da intercessão no monte. Quantos entendem? Digo amém. Israel não venceu porque tinha táticas de guerra mais avançadas. Israel prevaleceu porque Moisés intercedia por eles no monte. E é isso que o povo de Deus deve fazer. Sem a oração, a empreitada cristã murcha, e com a oração ela floresce e prevalece. Nós temos orado pela essa comunidade. Nós temos percebido que existem problemas na nossa comunidade que são intransponíveis com aconselhamento, são intransponíveis com qualquer esforço humano. E é por isso que nós estamos pedindo que o Deus de milagres faça aquilo que Ele sabe fazer melhor. Porque tem coisas que nós não podemos fazer, por mais equipados e capazes que nós sejamos. Mas tem coisas que somente Deus pode fazer. E enquanto liderança, e vocês enquanto membresia, precisam entender que qualquer êxito que a nossa comunidade possa ter, somente virá das mãos de Deus, por meio da intercessão. Nós oramos para que Deus faça, e depois nós trabalhamos como se dependesse de nós. Nós oramos como se tudo dependesse de Deus, e trabalhamos como se tudo dependesse de nós. Isso aqui é sabedoria de Deus para a tua vida. A oração é, portanto, o trabalho invisível que sustenta a reconstrução visível. Vou repetir, a oração é, portanto, o trabalho invisível que sustenta a reconstrução visível. Lembre-se que a armadura nos posiciona, mas a oração é aquela que nos projeta. Pastor, mas o que isso tem a ver com a minha vida na prática? Ora, a vitória não começa no vale da batalha. A vitória começa no monte da intercessão. A guerra não começa com as nossas mãos, mas com os nossos joelhos. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: como é que está a tua vida de oração? Como é que está a tua vida de oração, meu irmão? Saiba que a vitória que você tanto almeja não começa no vale da batalha, ou seja, não depende da força do teu braço. Pode falar com fulano, pode, não adianta. Pode brigar, pode ameaçar, não adianta. Não adianta. O seu problema é que você acha que você é mais do que Deus. E Deus nos diz que não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. O Espírito de Deus pode ir onde você não pode, e Ele pode fazer o que você não pode. Pastor, o que isso significa na prática? Ora, ore em todo o tempo. A oração não é um evento isolado, mas o ritmo que sustenta a cultura. Nós não estamos vendo mais o mover de Deus na nossa cultura e sociedade, na nossa igreja, comunidade e famílias, porque não estamos orando o quanto deveríamos orar por todas essas áreas. Quando famílias, GCs, igrejas estabelecem uma cadência de oração, bairros inteiros se tornam estufas do reino. Por que estufas? Porque é o lugar onde as coisas germinam. Você precisa gerar coisas no mundo espiritual através da oração. Lembra da semana passada? Nós oramos que nós aprendemos que Deus, quando Ele quer fazer algo, primeiro Ele coloca no teu coração e Ele te leva para orar e não para fazer. Primeiro, antes de fazer, Ele te leva para orar. Deus coloca no teu coração, Deus coloca um sonho, Deus coloca um fogo, e Ele te desperta para a oração, antes de qualquer outra coisa. Você precisa orar. Além disso, você precisa orar perseverando. Queridos, mudanças culturais não acontecem em dias, mas acontecem em gerações. Pare de pensar em anos, comece a pensar em décadas. Pare de pensar em décadas, comece a pensar em séculos. Qual é o mundo que você vai deixar para os seus netos? Qual é o mundo que você vai deixar para os seus filhos? Saiu uma pesquisa na ONU dizendo que 100% das pessoas morrem. Você vai morrer. Todos nós vamos morrer. Alguns logo, outros não tão logo.
mas todos nós vamos morrer. Esta é uma realidade inexorável e nós precisamos aprender a lidar com isso. Mas lembre-se, o reino de Deus, ele não está adstrito a nós. O reino de Deus, ele é geracional. Sempre Deus trabalhou assim. Sempre Deus começa uma obra em uma geração e termina na próxima. Sempre Deus começa com homens e mulheres de Deus que não verão aqui nessa vida aquilo que plantaram. Mas não tem problema. Qual é o mundo que você vai deixar para os seus filhos? Eu queria criar uma escola que os meus netos vão estudar. Olha que coisa maravilhosa. Por que não criar uma faculdade cristã? Pense nisso. Ore perseverando. Muitas mudanças vão levar décadas para acontecer. Muitas mudanças vão levar décadas para acontecer. Eu, por exemplo, acredito boa parte do que aconteceu aqui nessa avenida e nesse perímetro ao trabalho de oração do meu pai. Tem coisas que ele nunca viu, porque ele morreu antes. Não tem problema. Deus trabalha geracionalmente. Deus quer que você seja fiel no seu tempo de vida e faça com que o seu tempo de vida, que é limitado, valha a pena. Pare de olhar TikTok, pare de invejar a vida alheia. Vai fazer alguma coisa produtiva com a sua vida, vai criar alguma coisa, vai empreender, vai ser útil nas mãos de Deus, vai criar uma escola, vai aprender um instrumento, vai abrir uma empresa, vai plantar uma árvore, vai escrever um livro. Eu tenho vários livros quase prontos já, só que ainda não chegou o momento. No momento certo eu vou criar um livro que daqui a 100 anos, 200, 500 anos, eu espero que alguém leia e seja influenciado. Eu faço vídeos para o YouTube, eu estou até devendo alguns vídeos, mas eu faço vídeos para o YouTube. Eu canto e gravo canções, componho canções, para que depois que eu morrer, pessoas daqui a 100, 200, 500 anos vão ouvir as canções que eu, na inspiração do Espírito, espero eu, criei enquanto estava vivo. E o que você vai fazer? Ore perseverando. Mudanças culturais não acontecem em dias, mas em gerações. A oração insistente prepara o terreno para reformas profundas em cidades e nações. Só para terminar o exemplo do meu pai, quando ele chegou aqui há 20 e poucos anos atrás, essa forquilha era uma nojeira terrível. Era o retorno da forquilha. E o pessoal dizia que tinha uma cabeça de porco enterrada ali, porque nada dava certo. Meu pai chegou e ele orava das 5 às 6 da manhã, todos os dias, durante um ano. E durante vários anos nada mudou. Por quê? Porque isso aqui, ó, a oração insistente, ele orou durante um ano só por aquilo ali. A oração insistente prepara o terreno para reformas profundas. Então ele passou um ano orando, só preparando o terreno, sem ver nada. Orando, preparando o terreno, sem ver nada. E aí ao longo dos anos as coisas começaram a acontecer. E hoje a forquilha é um ponto comercial, porque ele orava: Deus, que este bairro seja povoado por coisas úteis, por lojas, por empreendimentos, por mercados. E Deus transformou a história da forquilha por causa dele. Amém? Porque naquela época só existia a primeira igreja lá, naquele perímetro só existia a primeira igreja. E ele começou a orar, e durante 20 anos ele orou. E hoje, você aí, ó, que nunca conheceu ele, você se beneficia de uma cidade melhor, mais produtiva e mais rica, por causa de um homem que você nunca conheceu, mas que orou durante anos para que aquela coisa melhorasse. Amém? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Agora, o que você vai fazer? O seu tempo é limitado, todos vocês vão morrer, absolutamente todos. E você precisa lembrar que a sua vida, ela tem um prazo, e você, no seu tempo, precisa fazer o melhor do seu tempo para a glória de Deus e para a edificação e construção do reino. É por isso que eu demoro para ir para o cinema com a minha mulher. Ela diz: vem no cinema comigo. Amor, no céu vai ter cinema. E ontem eu fui assistir um filme com ela. E antes do filme, eu falei assim: amor, tem que ser um filme de 1h30, porque eu tenho coisa da igreja para fazer. Esses filmes de hoje em dia, 3 horas, não é absurdo isso? E aí ela disse: vem assistir um filme comigo. Eu falei: escolhe um filme de 1h30 para a gente assistir. Aí ela botou o filme. E aí, antes do filme acabar, eu já estava querendo trabalhar em outra coisa.
Mas não, eu vou ficar até o final com ela. Pô, minha esposa. E dentro de mim existe esse entendimento de que eu não posso perder tempo. E eu preciso me policiar. Não estou dizendo que é errado você assistir o filme com a sua esposa. Assista. Assim, goze dos frutos do seu trabalho, não tem problema. Mas às vezes eu preciso me policiar, porque a gente perde tempo com tanta coisa. E não há tempo que volte para nós. E o nosso tempo é limitado. E por último, ore intercedendo. Não somente ore em todo o tempo, não somente ore perseverando, mas ore intercedendo. Quando oramos pelo irmão no trabalho, pelo empreendedor, pelo professor, estamos fortalecendo a malha que discipula a cidade. Eu oro por vocês. Eu sei a profissão de todos vocês. Eu tenho espiões na cidade que vão... Brincadeira. Eu sei tudo que vocês fazem. Eu tenho perfis fake que fica monitorando. Brincadeira, irmãos, eu estou brincando. O que eu estou querendo dizer é que eu sei a vida de muitos de vocês aqui. Eu sei o que vocês fazem. E eu oro para que no trabalho de vocês, no ofício de vocês, na família de vocês, alguns eu conheço os desafios familiares. E eu oro para que onde vocês estiverem, vocês estejam sendo fortalecidos por Deus, para que lá vocês consigam discipular. Lembrem-se da grande comissão. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, disse o Senhor Jesus. Portanto, vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a eles obediência, ou seja, discipulado. Então eu oro para que onde quer que vocês estejam discipulando a cidade. Eu contei essa história quinta-feira e vou contar aqui para vocês. Eu pedi um trabalho voluntário. Estou pagando para trabalhar, basicamente. No escritório de advocacia empresarial, tributário empresarial. Primeiramente porque é uma área que eu gosto, do meu autismo. E segundo, é uma área estratégica, porque eu quero me conectar com os empresários dessa cidade, para que em conexões estratégicas possamos fazer coisas grandes para o reino. E eu simplesmente mandei uma mensagem para o advogado e disse: eu quero trabalhar para você de graça, porque eu quero te ajudar. E eu já estou trabalhando com ele há uma semana. Eu simplesmente mandei uma mensagem para ele e disse: eu quero trabalhar para você de graça. Aí ele vamos conversar sobre isso, eu quero te ligar. E a gente fez uma conversa lá e ele disse assim: cara, ninguém faz isso, ninguém trabalha de graça. Aí eu falei: eu não sou ninguém, eu não sou qualquer pessoa, eu sou um cristão. E eu quero trabalhar para você, eu quero gerar valor para você. E se você quiser, no final você me contrata. Mas eu quero trabalhar para você de graça, eu quero aprender. E eu quero gerar valor. Isso significa que eu quero entrar lá para discipular. Detalhe, essa semana também eu comecei em outro trabalho voluntário, em outra área. Porque eu comecei numa produtora de vídeo, de artistas aqui de São Luís, porque eu quero me conectar com os artistas de São Luís. Você precisa ser criativo. Você precisa sair da zona de conforto. Você precisa trabalhar de graça, por que não? Pelo menos por um período, para gerar valor e se conectar com as pessoas. É assim que nós fortalecemos a malha que discipula a cidade. Sabe por quê? Porque o reino não se ergue sozinho. A obra é coletiva de intercessão e ação. Para refletir e praticar. Pode passar para refletir e praticar. Cadê os crentes nessa noite? Digam amém. Quantos entenderam o que eu preguei? Digam amém. Eu quero lembrar você que você foi lembrado dos seus deveres. Pastor, que deveres eu fui lembrado de fazer? Primeiramente, revistam-se da armadura de Deus antes de edificar. A armadura de Deus não é um adereço de sobrevivência, mas é uma arma de ataque. Pastor, mas a gente está em guerra. Claro que estamos em guerra. Pastor, mas quem que a gente vai atacar? O mundo. Pastor, mas isso não é violento? Não. A guerra cristã é diferente. Nós queremos guerrear, nós queremos ganhar as pessoas e conquistar as pessoas, mas os cristãos, eles lutam por meios pacíficos. Nós não somos revolucionários. Nós não queremos dar um golpe. Nós não queremos fazer uma revolução sangrenta. Cristãos conquistam por meios pacíficos, pela pregação do evangelho e pelo discipulado. É assim que nós queremos ganhar a cidade. Nós não queremos pegar em armas, nós não queremos fazer nada disso. Nós conquistamos pelo discipulado da cidade, plantando igrejas, ganhando pessoas, melhorando a condição econômica dessas pessoas através do trabalho pastoral e da igreja. Segundo,
orem como quem luta. Neemias vigiava e orava. Com uma mão ele intercedia, com a outra mão ele construía o muro. Paulo manda orar o tempo todo e em todo o tempo. Você que está num GC, você que tem uma família, você que é líder de alguma coisa, você que tem um empreendimento, estabeleçam guardas no monte. Eu vou usar o exemplo de um amigo meu de Lorena, que ele é um empreendedor da área audiovisual e ele praticamente só contrata cristãos. Acho que ele tem 1 ou 2 funcionários que não são cristãos, mas a empresa dele está crescendo e ele basicamente só contrata cristãos. Por quê? Porque sim. Se o cristão é cristão de verdade, ele é o melhor funcionário que pode acontecer. Ah, pastor, mas eu tive uma experiência com um cara que se dizia crente que não era um bom funcionário. Provavelmente ele não era crente de verdade. Crentes que são crentes de verdade sabem que o seu patrão é Jesus. E eles fazem como para Jesus e não como para patrões terrenos. Inclusive, para a glória de Deus, recebi um feedback positivo do meu chefe advogado. E ele já falou em me contratar. Olha que bênção. Amém. Eu nem queria que ele me contratasse. Mas se ele quiser me contratar, também não vou negar, né? Eu entrei lá para aprender e para servir. Essa que deve ser a mentalidade, porque o meu patrão é Jesus. Eu queria que alguns de vocês tivessem a ideia de criar um negócio e contratar só cristãos de verdade. Pastor, mas como é que vai ser esse processo seletivo? Liga para a mulher dele. Pergunta para a mulher dele como é que ele é em casa. Se ele trai ela. Se ela já descobriu ou já suspeitou alguma vez. Se tu vai trair tua mulher, tu não vai me trair que sou teu patrão? Tu não respeita tua mulher, tu vai me respeitar que sou teu patrão? Eu quero que algum de vocês seja doido algum dia para fazer isso. Eu acho que vocês têm condição. Contratem só cristãos. Cristãos de verdade, cristãos trabalhadores, para a glória de Deus. E por último, permaneçam firmes e avancem juntos. Queridos, a guerra espiritual é real, mas os frutos são visíveis. Quando você se mune das armas espirituais, você também vai conseguir resultados visíveis nessa guerra e vitórias visíveis nessa guerra. O maior exemplo que eu dei agora foi do papai. Orou durante 20 anos pela transformação de uma parte da cidade. Ele não queria transformar o Calhau, porque Deus não plantou ele no Calhau. Ele não queria transformar outras áreas da cidade, o Jaracati, sei lá, porque Deus não plantou ele nessas cidades. Deus plantou ele na Forquilha. E ele orou durante 20 anos para que este perímetro fosse transformado, e Deus transformou. Amém? E você deve se munir das armas espirituais de Deus e ter a certeza de que os frutos serão visíveis. Cuidem das suas casas, discipulem os seus bairros, edifiquem empreendimentos cristãos. Não fiquem derrotistas pensando que o mundo vai acabar. O mundo não vai acabar. O mundo vai acabar quando Cristo vier estabelecer o seu reino, quando a igreja der esse reino nas mãos dele. É assim que o reino vai acabar. O mundo vai acabar. Mas não é nada de uma visão pessimista. Isso não existe. E nós precisamos entender que se nós queremos um mundo melhor, nós precisamos começar onde nós estamos. Na tua casa, no teu bairro. Pastor, não dá para mudar São Luís. Muda a tua rua. A tua rua dá, pelo amor de Deus. Pastor, não dá para mudar o bairro. Muda a tua casa. Pastor, não dá para ganhar todo mundo. Ganha o teu vizinho. Comece local. Não despreze os pequenos começos. Começa pequeno. Vá sendo bom administrador e Deus vai começar a te dar o crescimento. Não fique com medo. Vá em frente. Deus tem grandes coisas para essa igreja. Amém? Deus tem grandes coisas para essa igreja. Deus tem grandes coisas para você. E eu quero te encorajar a fazer a sua parte no muro. O muro está quebrado. Muitas coisas nessa cidade estão quebradas. Mas a nossa parte aqui do muro, desse bairro, da sua casa, da sua comunidade, essa parte do muro só você pode resolver. E você vai resolver para a glória de Deus. Amém? Agora levante sua mão para eu te abençoar neste momento. Agora, com os corações crentes, recebam a bênção do seu Deus. Aquele que é poderoso para guardá-los de tropeçar e de apresentá-los sem culpa diante da presença da sua glória, com transbordante alegria. Ao único Deus sábio sejam dadas glória e majestade, domínio e poder, agora e para todos sempre. E a igreja concorda em fé dizendo amém, amém e amém.